Gente, vamos começar nossa aula número 12, né? Inclusive uma aula até gostosa, porque nós vamos falar de coisas que vocês, a mídia, veicula isso com muita frequência. Nós estamos, inclusive, vivendo uma pandemia, né? São as doenças transmitidas pelos vetores, né? Os nossos maiores vetores, mais frequentes, são os insetos, né? Nós temos rato, que é vetor. O que é vetor, na verdade? Vetor é quem leva, quem serve de transporte, quem transporta, né? Então, aí tem as fotos da... E a gente, quando fala desses vetores, a gente tem uma preocupação muito grande, que grande parte dele está ligado à questão da higiene da casa, né? A higiene da comunidade, o esgotamento sanitário. Então, assim, boa parte dessas doenças ligadas por vetores, 50%, a responsabilidade é nossa, né? Não é só do governo. Aí o governo faz a infraestrutura. Nós temos que zelar por essa infraestrutura e principalmente por aquilo que está ao nosso entorno, né? Nossa primeira é a dengue, né? Eu coloquei ela, apesar de saber que nós temos um conhecimento básico bom, porque a nossa imprensa, os nossos meios de comunicação veicula muito a questão da dengue. Hoje, junto dela, vem a chikungunya, vem a zika, que é o mesmo agente transmissor. Então, é uma doença febril grave causada por arbovírus, que são pela picada do inseto, né? Existem 4 tipos de vírus, 1, 2 e 3, e o seu vetor é o mosquito Aedes aegypti, né? E aí a gente já sabe todas as medidas profiláticas que a gente precisa ter com esse mosquito. E é incrível, gente, como em pleno século XXI, nós ainda temos esse tipo de doença. A nossa febre amarela lá de trás, né? É a mesma. O período de incubação, nós temos 3. Após a penetração do vírus, a doença pode manifestar-se de 3 a 15 dias, em média 5 a 6 dias. O diagnóstico é feito clinicamente ou por laboratório, por meio de exame de sangue que detecta o vírus ou o anticorpo dele na corrente sanguínea. Existe a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Assim, com relação à dengue, deixa eu ver aqui se é o que vem aqui. Não, aqui ele vai falar, deixa eu ver quando chegar que eu toco nesse assunto. A dengue clássica tem uma duração, né, de 5 a 7 dias, tem febre alta, 39 a 40 graus, cefaleia, que é a dor de cabeça, mialgia, que é a dor muscular, tudo que... algia é dor, mio é de musculatura, então mialgia é a dor muscular. Prostração é a pessoa sem vontade de fazer nada. Dor nas articulações é chamada de artralgia. O mesmo sufixo, algia, dor. Art é de articulação. E na região retroorbitária, ou seja, atrás dos olhos. Aquela dor que está lá atrás. Quem tem enxaqueca tem muito também. Náuseas e vômitos. Assim, podem ocorrer pequenas manifestações hemorrágicas, como petequias, um bocado de pontinho, a gente já viu isso, um bocado de pontinho vermelho. Epistaxe é o sangramento no nariz. E gengivorragia, ou seja, a hemorragia a nível de gengiva. E o que é a dengue hemorrágica? Os sintomas iniciais se assemelham à dengue anterior, porém evolui rapidamente com questões hemorrágicas mais intensas, como sangramento gastrointestinal. Esse sangramento, gente, é exteriorizado através do melena, que é o sangue nas fezes, aquelas rajas de sangue, que fica, ou então ela fica, as fezes ficam meio preta, né? Ali é o sangue. Hematêmese, que é o vômito com sangue. Enterorragia, que é o sangue que vem a nível intestinal, geralmente se exterioriza através das fezes, aquelas fezes pretas, escuras, além de hepatomegalia,
que é o aumento do fígado. Megalia é aumento, hepatofígado. Hepatomegalia é aumento do fígado. E a insuficiência circulatória, ou seja, a nível cardíaco, né? Já compromete a questão dos batimentos e, consequentemente, a circulação sanguínea. Daí dando uma insuficiência circulatória. Até porque, pela quantidade de sangue que se é exteriorizado, há um comprometimento desse batimento cardíaco. O coração não consegue fazer o equilíbrio dos batimentos para mandar para diante a quantidade de sangue. Qual é o tratamento? A administração, geralmente é sintomático, né? Antitérmicos e analgésicos, exceto o ácido acetil salicílico. Deixa eu explicar uma coisa. Corre risco de causar sangramento. Ele fluidifica o sangue. Pacientes com problemas cardíacos, com trombos, geralmente os cardiologistas prescrevem AS para que o sangue, como eles chamam, né, para não ficar o sangue grosso, para ficar o sangue mais fino. O AS faz isso. Ele fluidifica o sangue. Ele faz com que o sangue fique mais leve para correr no interior do vaso. Então, no caso da dengue, o ideal é que não tome o ácido acetil salicílico, porque ele vai promover a hemorragia, não é? Ele intensifica essa hemorragia. A hidratação oral ou venosa, né, deve ser administrada de acordo com os casos. Repouso, não tomar medicamento por conta própria e sem nenhum tipo de doença. E o tratamento é feito, que eu já disse, de forma sintomática, né? É um transtorno horrível. Não sei se alguém já teve. Eu nunca tive, graças a Deus. Mas eu sei de pessoas que teve, já vi um quadro assim de perto, e a pessoa fica extremamente apático, sem vontade de fazer nada. Me parece que é ela que tem o nome de quebra-ossos. Você fica com o corpo todo rebentado, né? Detecção precoce de sinais de hemorragia. Gente, por que a gente tem uma preocupação muito grande pela hemorragia? Porque, assim, a hemorragia, de uma forma geral, ela é problema futuro, né? Ora, uma hemorragia, você está o quê? Perdendo sangue. Se você está perdendo sangue, você está perdendo eletrólitos, você está perdendo oxigênio, você está perdendo nutrientes. Sangue é vida. Então, se você perde, você está perdendo, não é só o líquido vermelho, ele é uma água. Não, não é isso. Todos os componentes que vocês conhecem, porque deram anatomia, sabem que dentro da corrente sanguínea compromete desde o sistema respiratório, sistema renal e toda a questão nutricional. Então, você tem que ter um alerta, uma luzinha, para você detectar os problemas hemorrágicos antes de se agravar. A hemorragia que se exterioriza, ela é mais fácil de você evidenciar porque você está vendo sangue correndo. Mas a hemorragia interna, que geralmente acontece, inclusive, quando tem algum acidente automobilístico, que você toma uma pancada e aparentemente você não tem nada, mas internamente você está tendo hemorragia. Ou quando você faz uma cirurgia. E aí você tem sinais bem clássicos da hemorragia, né? Mas, vamos aqui para essa daqui, né? E que aí eu digo já os sinais clássicos, aí já é um assunto de cirúrgica, mas aí eu digo aqui só para poder você ficar atenta. Dor abdominal, vômitos, hepatomegalia, o aumento do fígado, hipotensão arterial, oligúria e letargia. Hipotensão é a tensão baixa, né? Oligúria é a quantidade de urina, é pouca urina que você elimina. E letargia, que é a sonolência. Então, veja só. Deixa eu ver qual é a próxima para poder... Pronto. Quando você tem um paciente que ele está muito quieto, desconfie. Principalmente se ele veio de um pós-acidente ou de uma pós-cirurgia. Porque ele pode estar tendo uma hemorragia interna. Aqui eu não vou me aprofundar porque vocês não deram ainda clínica cirúrgica, não deram clínica médica. Então, assim, quais são os sinais clássicos de que você está tendo hemorragia interna? Primeiro,
a pele do paciente fica fria e pegajosa. Você pega, ela está pegajosa e fria mesmo, ele está frio. Sudorese intensa, ele soa demais. O pulso, você chega a apertar, ele está fino e lento. Eu não vou dizer o termo agora porque, no caso, desculpe, fino e lento não, desculpe, não é lento não. Ele está rápido e fino. É assim, chama-se taque esfígmico. Ele está rápido. E vocês sabem, lá em anatomia vocês viram, que o pulso reflete os batimentos do coração. Aí você pode dizer assim, oxe, bro, ele está perdendo sangue. E os batimentos estão rápidos? Estão. Estão porque o coração, como mecanismo de defesa, começa a bater rápido para suprir aquele sangue que está sendo perdido. E pode entrar em falência. Entendeu? Então o pulso vai estar taque esfígmico, ou seja, rápido de taque, esfígmico fino. Ele vai estar a sudorese que eu já falei, a hipotensão é uma característica, mas assim, você já percebe que está havendo alguma coisa a nível de circulação por conta da sudorese, da pele fria e pegajosa, do pulso taquisfígmico, a letargia, a hipotensão, ele fica branco, leso mesmo. Isso já é um sinônimo, já é as antenas já ficam ligadas que ele pode estar tendo um choque hipovolêmico. Hipo de pouco, volêmico de volemia, ou seja, ele tem pouco volume de sangue circulando no interior dos vasos, e isso é preocupante porque ele pode parar a qualquer momento. Repare, não tem sangue circulando, ele vai estar, não tem oxigênio circulando, e o coração está lá, coitado, batendo muito rápido para suprir uma necessidade, ele pode, parar, cansou, para, entra em exaustão. Certo? Então, já é para você ficar atento. Atenção, todo caso suspeito deve ser notificado ao serviço de vigilância mais próximo. Um paciente assim não pode ficar dentro de casa, porque vocês vão ver isso em emergência. A primeira coisa que tem que ser feito é colocar um soro correndo lá à vontade para suprir, para fazer com que aquela hipovolemia reverta o quadro. Então, o paciente dessa forma não pode ficar em casa. Por isso a preocupação com a questão da dengue. É o mosquito, a picada, é muita dor no corpo, mas existem outros sintomas que se escondem por trás dela que muita gente desconhece, o leigo desconhece, né? Qual é a prevenção? Eu não vou relatar, todo mundo vê isso na televisão, a questão da água parada, os vasos, a caixa de água, o lixo, qualquer pocinha d'água, até uma tampinha com água. Então, assim, eu não vou ler, porque todos vocês já têm ciente. Quem tiver curiosidade é só ver as medidas profiláticas para a questão da dengue, que serve para zika, chikungunya e febre amarela. Bem, a nossa leptospirose, que é uma doença transmitida pela urina, geralmente do rato. É a mais comum, mas não é só o rato, não. Ela resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados. Então, é por isso que se chama muita atenção nessa época mesmo de chuva, as ruas alagadas, em que você tem lá a probabilidade da água não desce, né? Mas a de baixo sobe, se mistura, e aí a urina do rato pode estar ali e o contato é muito comum. Assim como alimentos contaminados. Aqueles alimentos que vêm da feira. Uma vez eu vi em uma feira dessas aí, as verduras, as hortaliças cheirosas sendo molhadas com a água da rua. A poça, o carro passava na poça e jogava em cima das hortaliças e das verduras que estavam ali à beira da rua, né? Então, assim, aquelas frutinhas também que vocês gostam de pegar no supermercado, vocês não têm ideia. Isso eu digo porque eu tive uns alunos que fizeram um trabalho nessas instituições de supermercado. E não se engane, ali as verduras estão ali em cima, mas ali eu não sei como é que chama aquilo. Eles montam de tal forma que por dentro é oco e ele coloca
tipo uma plataforma, sei lá, uma coisa em cima, e que para ficar, não é que ali seja um buraco fundo e tem verdura até lá embaixo, não. Eles formam tipo umas mesas, uns mezaninos, e que aí coloca, né, os balcões e as frutas ficam em cima, dando aquela impressão de que aquilo ali está cheio e não é. E ali por baixo é oco, e ali entra bicho, entra rato, e que quando o estabelecimento está fechado, ele viaja, né, por cima do que está ali. E aí no outro dia você vai e compra, e se você não higieniza quando chega em casa, obviamente uma das patologias que você pode adquirir é a leptospirose. Eu tive uma vez, eu tinha uma loja lá na calçada, e era numa avenidazinha. E à minha frente, um pessoal começou, alugou para vender carne de sertão. Vinha numas caixas, eu nem sabia. Vinha numas caixas. E as caixas chegavam, algumas meio úmidas. E eles botavam lá. Era um galpão grande. E aí, quando era tarde da noite, depois que a loja fechava, porque a loja era como se fosse um depósito, aquele mau cheiro de coisa podre, de carne podre, que seria aquela água, que ela já veio assim. E os ratinhos que passavam por cima, e era ratinho, passava por cima, entrava pelo comongó e ia para essas caixas, né? Ia para essas carnes. E no outro dia, cansei de ver eles abrindo as caixas mais molhadas, cortando as carnes, que provavelmente cortando a parte úmida e o restante num saquinho e botava para vender. E a minha amiga do restaurante ao lado comprava essas carnes, que era mais barato. Então, tenham muito cuidado não digo que é resíduo nem resto, mas existem estabelecimentos que pegam aquelas pontas de carne, ponta disso, ponta daquilo e bota nos saquinhos e vende mais em conta e a gente, por entusiasmo, vai e compra, né? E tem que se ter cuidado, porque os animais, no meio da noite, eles passeiam por ali. É transmitido por animais de diferentes espécies, roedores, suínos, caninos, bovinos, para os seres humanos. Como é que isso acontece? Ó, pezinho descalço, poça, ó o ratinho aqui bebendo água e fazendo xixi, ou defecando, e a leptospira saindo no meio da urina e vai contaminar o ser humano, que muitas vezes tem uma solução de continuidade, ou seja, um corte, que necessariamente não precisa ter só o corte, a própria pele pode, por ser uma condição de água, né, de umidade, pode perfeitamente a pele ter essa condição de absorver também. Olha a leptospira, parece uma cobrinha, toda cheia de gominhos, é como se fosse uns caracóizinhos, né? Ela é fininha e é grandinha assim, viu? O ciclo biológico da leptospirose. Aqui a leptospira, ratinho, né? Leptospira vai, esse homem pode ser infectado diretamente pegando, colocando os pés ou ingerindo essa leptospira ou no alimento ou estando na água. Esse ratinho, ó, faz um xixizinho, entre os animais ele vai lá e bebe. Sabe quantos locais a gente tem aí em que deixa lá a água, o animal não tem cuidado com o animal, e o rato, a casa tem rato, ele bebe água ali, ou ele faz urina ali, e o animalzinho vai e bebe, né? Os animais silvestres sofrem mais, porque a água está ali para eles a hora que quiser, e aí vai reinfectar, né? Vai infectar o animalzinho pode infectar o ser humano, vai fazer xixi em algum lugar, a gente vai pisar, ou seja, não é só o rato. O rato é o principal transmissor, mas ele pode contaminar outros animais e estes animais tão próximos da gente pode exatamente fazer. Às vezes a gente não pisou em poça nenhuma, né? Mas a gente tem um animal de estimação ou foi para algum local em que esse animal urinou e a leptospira está ali. Então, quem é o agente causador? A bactéria Leptospira interrogas. Período de incubação de 1 a 30 dias. Pode ocorrer de 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco, né? Então, depois que teve a contaminação, 7 a 14 dias após, a situação de risco já se instala. Ou seja, toda a sintomatologia que pode estar se agravando já se instala aí. Então, não é uma doença qualquer, né? É uma doença, inclusive, que acontece muito na zona urbana, principalmente em áreas
que não têm esgotamento sanitário, mas também aqueles que têm esgotamento sanitário, porque os nossos amiguinhos ratinhos, eles andam pela cidade numa boa, né? Hoje nós temos o acondicionamento do lixo inadequado, em que muita gente ainda joga o lixo na sua porta, o cachorro vai lá, o gato vai lá, joga no chão, o rato passa de madrugada, o pobre do cara que trabalha na Limpurbe sofre com isso, ou seja, isso é uma doença de qualquer instância, né? Ou pode ser na zona urbana e acontece talvez até mais na zona urbana do que na zona rural. Diagnóstico através de análise clínica com confirmação laboratorial por meio de exame de sangue. Sintomas básicos, na fase precoce, febre, cefaleia, mialgia, principalmente nas panturrilhas. São detalhes que chamam a atenção e que você precisa saber. Anorexia, que é a falta de apetite, náuseas e vômitos. Quando é na fase tardia, tem uma síndrome chamada, eu acho que chama UEL. Eu não sei a tradução, mas é uma síndrome que é uma tríade: icterícia, insuficiência renal e hemorragia. Tríade porque são 3 sintomas básicos. Tem icterícia, ou seja, a cor amarelada, a insuficiência renal, inclusive com colúria e hemorragia. Síndrome da hemorragia pulmonar, ou seja, por conta das lesões pulmonares agudas e sangramento maciço. Comprometimento pulmonar, tosse seca, dispneia, que é a dificuldade de respirar, expectoração hemoptoica, ou seja, você cuspir sangue, né? Você coloca o catarro, é sangue puro. Por isso, hemoptoico, vem de hemoptise. Hemoptise é o vômito oriundo dos pulmões, cheio, rutilante, vermelho. Aqui é a expectoração hemoptoica, ou seja, você coloca o catarro com puro sangue, aquele vermelho rutilante. Síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, né? A dificuldade intensa de respirar. E a partir daí, se não tomar cuidado, você perde o paciente rapidinho. É como agora na corona, não é? Se você não tiver cuidado, se você não prestar atenção, você perde seu paciente rapidinho. Manifestações hemorrágicas, pulmonar, né? No caso da hemoptise, a pele, o sangramento, hematoma, placas, né? Vermelhas, mucosas, órgãos e sistema nervoso central. Ou seja, essas manifestações ocorrem exatamente nessas áreas. Qual é a prevenção? Controle da leptospirose exige a adoção de medidas como proteção dos trabalhadores, de tudo isso que eu falei, né? Que ele está exposto às questões de risco da urina do rato, utilização de água de boa qualidade, uma água encanada, controle da população de roedores, é fundamental isso a vigilância epidemiológica faz, armazenamento correto de alimentos em locais livres de roedores. Os dejetos dos doentes hospitalizados devem ser tratados com ácido bórico antes de lançados no esgoto. Isso é o pessoal da CCIH que faz, certo? Agora, assim, às vezes chega uma vigilância sanitária em um estabelecimento, muitas vezes fecha e a pessoa não sabe por quê. Às vezes ele não está vendo nada, ou melhor, ele não está vendo o agente, o vetor, mas ele está vendo algo que pode comprometer ou pode facilitar a proliferação desse vetor, entendeu? Barata, formiga, eu vejo gente dizer que formiga é bom para os olhos. Imagine, o açúcar está cheio, é bom para as vistas. E não é assim. Aquelas patinhas miudinhas, engraçadinhas, ela sai de um lugar e passa por tantos lugares e nas patinhas ela vai levando mosca. Todo mundo sabe o que é, o pessoal chama a largata da mosca. Tem um jeito que o pessoal chama, aquilo ali é miíase. São as larvas da mosca. A mosca pousa em algum lugar e ela coloca seus ovos e de cada ovinho sai uma larva. E de cada larva nasce a mosca. A mosca adulta foi uma larva um dia, né? E a mosca, ela pousa em vários locais. E que ela pousa ali, pousa aqui, vem para casa e pousa em cima da comida, entra nos armários. Então, são coisas que às vezes a gente
A rotina do dia a dia, da correria e o hábito de ver sempre eles por perto, acha que isso é normal. Imagine, normal. Tratamento. Para os casos leves, atendimento ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, até para fazer reposição, ele está perdendo. A automedicação não é indicada. A antibiótico-terapia está indicada em qualquer período da doença, mas sua eficácia costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas. Geralmente um tratamento sintomático, certo? Tem que ser a pessoa que está com a leptospirose, ela precisa ser hospitalizada, viu? Para que se ponha, até em casos mais graves, já aconteça a reposição antes de se agravar. A malária, olha, a malária não é muito do nosso país, né? Quase que a gente não ouve casos de malária, né? É uma doença infecciosa, está se falando muito por conta da cloroquina, né? Eu nem sei se eu pronunciei certo. Mas vocês conhecem porque nos trabalhos de farmaco eu coloquei para que a hidroxicloroquina, que é antimalárica, né? E a malária, ela é transmitida pelo plasmódio e o sintoma mais comum é a febre, o cansaço, que é a fadiga, vômitos e dores de cabeça, a cefaleia. Em casos muito graves, pode causar icterícia, as convulsões, coma e morte. A malária, durante muitos anos, fez muitas vítimas, principalmente na África, né? Os calafrios, né? Os índios cuidaram de muita gente, né, com a malária. E graças a Deus hoje a coisa já melhorou por conta do equilíbrio, né? Do equilíbrio que se fez na época, né, do inseto transmissor. Então, assim, hoje o desequilíbrio volta, porque hoje nós já não temos nem mais florestas quase, né? Então, assim, mas os casos, graças a Deus, a gente não ouve tanto. Mas antigamente a quantidade era muito grande dos mosquitos, era toda hora um tapa, né? Ele aí, o mosquitinho, né? Parasita Plasmodium, ou seja, ele suga o sangue e ele defeca. Ele parece o barbeiro, vocês vão ver daqui a pouco. E aí, febre, calafrios são os quadros mais intensos no momento da doença. Pode ser transmitida pelo sangue de pessoas infectadas por meio de injeção, transfusão de sangue ou uso compartilhado de seringas e agulhas. E no caso do usuário, drogas injetáveis. Que repare, aqui, se a contaminação é a nível de sangue, repare que eu estou deixando bem claro aqui, na gravura mostra numa boa. Plasmódio, ele agride as hemácias, emite suas toxinas, faz seu ciclo no interior e ela não aguenta, rompe e sai. E aí o sangue fica infectado. Então, quem tem o contato com o sangue, obviamente, vai acontecer a transmissão. Então, não é só a picada, é a transmissibilidade através desse compartilhamento de qualquer tipo de equipamento que tenha o sangue. Sintomatologia, febre alta, calafrios, tremores, sudorese, cefaleia e muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômito, cansaço e anorexia. Certo? Repare que os sintomas são quase todos parecidos. Né? Você aqui tem coisa da dengue, entendeu? Quais são as complicações? Prostração, alteração da consciência, você fica meio desorientado, a dispneia, que é a dificuldade respiratória, hiperventilação, ao comprometimento dos movimentos respiratórios, né? Convulsões, hipotensão arterial ou choque e hemorragias. Esse choque é o choque hipovolêmico, aquele que eu falei, que já que ele está com hemorragia, tem que se ter cuidado para que ele não entre em choque e morra. Se bem que ele pode morrer de várias coisas aqui. O tratamento depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade do paciente, condições associadas tais como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. Então, é o infecto que vai determinar como vai ser o tratamento, certo?
Doença de Chagas. Essa é uma doença cria nossa, né? Geralmente a doença de Chagas, ela está, deixa eu ver se está aqui. Não, ou não está aqui não. Mas acho que está lá na frente. É a casinha de taipa, né? Então, quando você tem uma região que tem muita casa de supapo, casa de barro, a gente pensa logo na doença de Chagas, que tem como agente infectante o protozoário, o Trypanosoma cruzi. Olha ele aqui. Ele é, assim, altamente especial. Ele adora o coração. Ele se instala no miocárdio. Ele aqui, é até bonitinho ele, né? Até bonitinho, parece uma baratinha. Ó o ferrão. Vocês devem ter feito algum tipo de trabalho, que toda vez que fazem microbiologia, sempre os professores colocam a questão de trabalho, e doença de Chagas não pode faltar. Porque às vezes tem algumas pessoas que acham que é só a picada do barbeiro, e não é. Ele, quer dizer, não é a picada em si que vai levar o Trypanosoma cruzi. O que é que vai acontecer? Ele vai picar o indivíduo, certo? Ele, o barbeiro, já está infectado. Que para que ele esteja infectado, ele já picou alguém, seja animal ou gente, que estava infectado, e ele adquiriu o Trypanosoma cruzi. Vai para uma pessoa sã, pica. No momento em que ele pica, ele, defeca. Né? Como a gente faz, a gente almoça, a gente come e depois vai fazer cocô, né? Então ele defeca. O que é que vai acontecer com o indivíduo que está à noite? Que geralmente a picada dos insetos ocorre à noite, pela exposição natural do corpo do indivíduo. O indivíduo vai e coça e leva para aqui para dentro, para o interior da picada, as fezes contaminadas. Estão nas fezes porque o Trypanosoma se aloja no sistema gastrointestinal do barbeiro. E aí, essas fezes, ao sair, o indivíduo vai coçar e levar para esse orifício, essa abertura feita pela picada do inseto, vai levar as fezes que contêm o Trypanosoma cruzi. A transmissão também pode ocorrer pelo sangue de pessoas infectadas. Se ele está infectado, pela mesma forma que lá o plasmódio infectou, aqui também vai infectar, o sangue está contaminado. O uso de compartilhado de seringa, de agulhas, ou seja, tudo aquilo que tem contato com o sangue, se for compartilhado ou se for feita a transfusão, também vai passar. Qual é a sintomatologia? Varia de acordo com a fase da doença. Na fase aguda, febre pouco elevada, mal-estar geral, cefaleia, fraqueza, edema no local da inoculação, ou seja, no lugar que foi picado, aumento de gânglios cervicais, geralmente aqui do lado, debaixo, as ínguas, na verdade, debaixo do braço, na região inguinal, né? Mas aquele que fala nos gânglios cervicais são esses aqui. Você pega e ele está entumefado, está edemaciado. Pode haver miocardite aparente, ou seja, um leve aumento. Na forma crônica, inicialmente assintomática, ela aí progride para a forma da cardiomegalia. Então, o que é que acontece? No interior, as pessoas que vivem no interior, eu falo interior porque a incidência maior é na zona rural. As pessoas são picadas pelo inseto e não têm aquela ideia ou foi uma muriçoca. Não pensa no barbeiro imediatamente. E só vai sentir a gravidade, por isso que tem a forma crônica, porque se você não percebeu a doença, ela vai se agravando. E nesse agravamento existe algo que é irreversível, que é a cardiomegalia, ou seja, o aumento do coração. O coração fica chagásico, fica aumentado. Se ele está aumentado, vocês não vão dizer que a pessoa tem um coração grande. Esse coração já está perdendo a função e esse indivíduo vai caminhar para a morte. Aí também aparece o sinal de Romanin, que é o olho inchado. Esse olho inchado pode ser unilateral, mas também pode ser bilateral. Aparece também umas placas no corpo da pessoa, principalmente a esse nível, na área cervical, já que a área que o indivíduo quer é quem? O coração, e essa área está próxima. A casinha aqui. É o tratamento, a administração de antiparasitários e acompanhamento clínico das manifestações, e que ninguém nos ouça, uma vez detectado que existe o coração é chagásico, não tem jeito, viu?
Aqui é a casinha de taipa para ilustrar o que eu disse. Talvez alguém nunca tenha visto uma casa dessa, porque inclusive essas casas hoje não estão mais assim aparentes. Geralmente eles rebocam, aí a gente nem percebe que a casa é de supapo, é de taipa. Aqui a gente tem a ectossomose mansônica, a famosa barriga d'água, cujo vetor é o caramujo do gênero Biofilaria. Isso vocês viram tudo em microbiologia. Não se preocupe que eu não vou perguntar nada disso. Eu quero que vocês entendam a patologia, porque lá em microbiologia vocês viram que o caramujo ele reserva o xistosoma, não é? Ele acopla, ele guarda o xistosoma em forma de cercária. Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha ele aqui. O que é que acontece? Quando o xistosoma entra aqui, ele ainda é miudinho. Ele ainda é um filhote, é chamado de cercária. E aí é o seguinte, ele cresce e aí não dá mais para ficar aqui. E ele aí vai ter que sair. E vai viver aonde? Ele vai viver ao redor dos rios. O xistosoma, ele é fantástico. Ele precisa de água doce, de luminosidade, assim, e água quente. Por isso que ele fica mais, na superfície. Então, assim, isso vocês viram em microbiologia. O que é que eu quero? Isso aqui é a famosa barriga d'água. A forma de contágio é aquela sanguessuga que gruda no indivíduo e ela libera toda o micro-organismo que está lá, o xistosoma é liberado ali. Então, a barriga d'água, o principal sintoma do xistosoma é exatamente essa elevação, essa barriga grande, que ela está com líquido aí dentro. Sintomatologia, febre, tontura, sensação de plenitude gástrica, que você está empanzinado. Prurido, que são as coceiras anal, palpitações, claro, a barriga está crescendo e está oprimindo, né, tudo que está em cima. Então, palpitações, impotência, né? Ninguém vai querer me dizer que um cara desse vai ter, né? Deixa para lá. Emagrecimento, repare, a barriga é maior do que o corpo, todo o corpo seco e a barriga é imensa. Endurecimento e aumento do fígado, ou seja, hepatomegalia, dor de cabeça, cefaleia, calafrio, sudorese, fraqueza, anorexia, dores musculares, ou seja, mialgia, tosse e diarreia. É o tratamento antiparasitário e ser sintomático. A medida mais certa de vocês evitarem a doença são as medidas profiláticas. Evitar banho de rio, andar com o pé calçado. Vai dizer isso para seu João, ou para seu José, João não, que é o nome do meu filho, não gosto de misturar. José, vai dizer para seu José, que está lá na beira do rio, que ele precisa estar calçado. Ele quer sentir a água nos pés, ele quer sentir aquele barrinho frio que é gostoso. Né? Ele quer tomar o banho de rio. As crianças que tomam muito banho de rio, então tem que se ter cuidado. Né? Hoje já se faz um trabalho, a vigilância já faz isso muito no interior, na questão de ver os rios, de estarem sempre colocando medicação ali, né? Produto químico para retirar essas larvas de lá, certo? Mas o tratamento básico, ele é o antiparasitário, né? E sintomático. Afinal de contas, é um parasita, ele precisa tomar um antiparasitário. Então, gente, repare que agora as coisas vão ser um pouquinho mais rápidas, viu? Porque os assuntos são pequenos, a maior parte do conhecimento de vocês. Eu não quero que vocês se preocupem com microbiologia, mas vamos supor, isso é microbiologia, você deu lá, mas é algo que você tem que trazer aqui. Se você vai trabalhar no interior, que você vê um rio lindo, que você gosta de sentar para apreciar lá a paisagem, pense no caramujo que está ali e pense que ele pode estar com alguém ali. Desculpe, viu, gente? Agora que me toquei. Eu disse a vocês que a fase larvar do xistosoma é a cercária, né? Não, é miracídio. Miracídio é porque vocês podem olhar lá em microbiologia e vai dizer, a Pro errou, eu já estou avisando logo, eu errei. O miracídio é o pequenininho, ele sai, né? E vai procurar porque ele é piquititico. E o que é que ele faz? Ele entra no caramujo para poder, na hora que ele é expelido pelas fezes, ele sai correndo, que ele vai sair, é um ovinho, botou nas fezes o ovinho, dentro do ovinho tem o miracídio, eclodiu, pocou,
estourou, ele sai correndo, ele entra no caramujo, porque aqui é como se fosse a casa dele. Ele vai ficar aqui até ele crescer, e aí sim virar cercária. Entendeu? A cercária não é a forma larvar, como eu disse antes. Cercária é a forma adulta do xistosoma. E aí, como adulto aqui dentro, a casa pequena, ele não consegue ficar aqui dentro mais, então ele sai. E aí sai para quê? Para se alojar nessas condições climáticas. A água tem que estar quente, a água do rio é quente. Tem que ter luminosidade, por isso que ele fica nas bordas, né? Então ele fica lá em cima só esperando. Quando vem alguém, ele vai e segura, suga, né? E aí emite, ele rompe a pele do indivíduo e emite ali as suas toxinas junto com o micro-organismo, tá bom? Ok, beijos.